Pessoal, sabem qual a semelhança entre um iceberg e o seu público? Eu vou te dar duas dicas, isso não é uma piada e não tem a ver com gelo. Então bora comigo pro vídeo que eu vou explicar para vocês a teoria do iceberg, os tipos de cliente e o que isso tem a ver com a sua prospecção e com o mercado. Pessoal, eles apresentam o berg e é através dele que eu vou explicar essa teoria. Tô chamando ele de berg porque seria uma afronta aos icebergs do mundo eu chamar ele de iceberg, que tá bem zoado. Galera, quando você olha para um iceberg, o que você vê acima do nível da água é apenas uma pequena parte do volume do que ele realmente representa. A grande parte dessa massa, desse volume, está abaixo do nível da água. E isso também acontece com o mercado. Da mesma forma que o iceberg, nós vemos apenas uma parte do público potencial. Mas da mesma forma que essa porção de gelo é diferente dessa porção de gelo, esse perfil de clientes é totalmente diferente dos perfis que vem abaixo. Pessoal, o tipo de cliente que fica acima do nível da água é justamente aquele cliente que nós vemos nas lojas, nos sites, que entram em contato para fazer um orçamento ou que acompanham vocês nas redes sociais. Esses clientes já sabem que precisam do seu produto e também estão buscando o seu produto. Ou seja, eles sabem e estão procurando atender essa necessidade. Bom, mas isso que se reflete no mercado. Como eles estão buscando ativamente e é muito fácil encontrá-los, é aqui onde se encontra também a maior concorrência. É onde as empresas disputam mais por esses clientes. Da mesma forma, esse cliente busca muitas informações sobre esse produto e também mantém um relacionamento com a sua concorrência. Então, para conseguir vender para esse cliente, provavelmente você vai ter margens menores. Você vai ter que trabalhar muito mais seu benchmark. Então, o seu preço potencial também pode cair. E justamente por ele ter um grande acesso à concorrência e buscar constantemente informações sobre o seu produto, esse perfil de cliente é o que apresenta mais objeções. Mas um perfil específico de objeções, porque ele já sabe que precisa. Então, as objeções que ele traz é em relação justamente à sua concorrência. Então, o seu perfil de comunicação com esse cliente tem que ser justamente tratar quais são os seus diferenciais em relação aos seus concorrentes. O que você entrega de diferente do restante do mercado. Esse é o perfil de comunicação que você deve focar para esse perfil de cliente. Tá, mas nem tudo é ruim nesse cliente. Como ele sabe o que precisa e está buscando o seu produto, buscando atender essa necessidade, a liquidez dessa carteira de clientes é muito mais alta. Ou seja, você consegue converter o público em faturamento de uma maneira muito mais ágil. Mas como esse cliente está constantemente buscando o produto, buscando informações, a fidelidade desse cliente é muito mais baixa que dos outros. Então, constantemente você tem que trabalhar esse cliente e manter ele dentro da sua base. Bom, se esse cliente sabe que precisa e está buscando, o primeiro perfil de cliente que está abaixo do nível da água, que nós não conseguimos ver muito bem, são os clientes que sabem que precisam, mas não estão buscando, estão procrastinando atender essa necessidade. Como ele está logo abaixo do nível da água, a gente consegue ver se a gente chegar um pouco mais perto dele. O ser humano, por natureza, ele é procrastinador. É só você olhar na sua vida. Com certeza, existem muitas coisas que você sabe que precisa, mas não são sua prioridade, e isso é normal. Como é muito mais difícil ver esse perfil de cliente, a concorrência nesse perfil é muito menor. Então esse cliente, você sabe que está procurando, ele vai até você, ele brota do chão. Enquanto para trabalhar esse perfil de cliente, você tem que entender qual o tipo de público. É aqui que você vai ter que entender quais são as possíveis profissões que o seu perfil de cliente tem, onde eles estão, onde eles normalmente frequentam quando não estão buscando o seu produto. Porque você vai ter que atingir eles fora do seu ambiente. Você que vai ter que ir atrás deles. O primeiro perfil de cliente, ele vai até você. Enquanto o segundo perfil de cliente, você tem que ir até ele. E por conta disso, a concorrência aqui é muito menor. Bom, por esse cliente ter mais acesso às informações que você passa e não está ativamente buscando outras informações, além de que a concorrência é menor, aqui você consegue ter um preço potencial muito maior em relação ao primeiro caso. E da mesma forma como você contribui para informar esse cliente, as objeções deles vão ser muito menor. Aqui o seu conteúdo e a sua informação tem que ser com foco em mostrar para esse cliente que o seu produto e serviço é prioridade. Você não vai bater muito que o seu produto é diferente ou melhor que o da concorrência, mas sim mostrar para esse cliente que ele precisa agora do produto e não depois, para fazer com que ele sinta o ímpeto de comprar. Mas nem tudo nesse cliente são flores. Como ele não tem o ímpeto de comprar, o relacionamento com ele vai ser um pouco mais longo até converter ele em venda. Ou seja, a liquidez de uma carteira com uma grande base de perfil desse cliente, ela é muito menor. Já vai levar muito mais tempo para você converter o seu cliente, o seu investimento em faturamento. Bom, se o segundo cliente sabe que precisa, mas não está buscando, o terceiro perfil de cliente que se encontra na base desse iceberg é o perfil de cliente que não sabe que precisa e também não está procurando.
Entenda que tem um grande público que não sabe que você tem uma solução para a vida dele. Então esse perfil de cliente, ele sente a necessidade de atender um desejo ou uma dor, mas ele ainda não tem conhecimento que ele pode resolver com um produto que está no mercado. Ou seja, diferente do primeiro perfil do cliente, que já sabe que o seu produto existe, que o seu serviço existe, esse perfil de cliente não sabe nada. O grande ponto em comum, chave desse cliente para os outros é justamente a dor e a necessidade latente. É que enquanto estes têm a informação, este não tem a informação. E é justamente por isso que ele é tão difícil de encontrar, e é justamente aqui que a concorrência é quase nula. Se no segundo perfil o inbound marketing é importante, nesse terceiro perfil é muito mais. E se entender a dor e necessidade do seu cliente é fundamental para os dois primeiros, para esse é imprescindível. Bom, obviamente aqui o seu preço potencial pode ser muito maior. Primeiro porque não há concorrência, e segundo porque é justamente você que vai mostrar o valor para esse cliente. Então a dívida desse cliente com você, que está mostrando que pode ajudar na vida dele, é muito maior do que nos dois primeiros casos, que já sabem que existe algo para atender a necessidade deles. E é justamente por isso que esse cliente tem objeções diferentes do outro. Mas a primeira objeção desse perfil de cliente é se o seu produto ou serviço é para ele. A primeira coisa que você tem que fazer quando trabalha com esse perfil de cliente é chamar a atenção dele, mostrar que você existe e mostrar para ele que ele pode ser sim um cliente seu. E daí você trabalha toda a cadeia de valor. Então aqui você tem uma concorrência menor, um preço potencial muito maior e objeções diferentes. Mas justamente, nem tudo são flores. Nesse perfil de cliente, a liquidez é muito menor. Você vai gastar muito esforço e muito tempo para converter esse cliente em uma venda. Em termos técnicos, o funil para captar esse cliente é extremamente longo, mas você tem um grande ganho potencial. Esse cliente, depois que ele atende a necessidade dessa forma, a chance dele ser um cliente muito fiel a você é muito grande. Como eu disse, ele tem uma dívida com você, muito maior que nos primeiros casos. Eu diria que no primeiro caso, na verdade, a dívida quem tem é você com o cliente, enquanto no segundo e terceiro, a dívida é do cliente com você. Quando eu digo dívida, eu não digo uma questão monetária, mas é um sentimento. E é justamente por isso, quanto mais fundo você vai no iceberg, maior é a fidelidade potencial do seu cliente. Bom, aí você pergunta, Renan, qual o melhor perfil de cliente que eu tenho que ter na minha empresa e negócio? E a resposta é, os três. Você tem que saber da existência desses três perfis de cliente e é importante que a sua carteira tenha sim os três. E eu vou explicar por quê. Se você só tem esse perfil de cliente, você tem uma grande liquidez na sua carteira, mas provavelmente você vai ter uma baixa margem de lucro. Na medida que você tendo esse cliente, você consegue aumentar a sua margem de lucro, mas sua liquidez vai ser menor. Então aqui pode ser que você venda muito mais rápido, mas você não consiga capitalizar e ter mais lucro. E você tem que ficar brigando sempre a curto prazo para manter seus clientes. Enquanto aqui você vai trabalhar um pouquinho mais de tempo, mas quando você conquistar uma base de carteira, você vai ter ela por um maior tempo e com uma maior margem de lucro. Mas se você só trabalhar um ou outro, pode ser que você acabe ficando sem dinheiro antes de conseguir concluir uma venda. No passo que o terceiro cliente, a atenção tem que ser muito maior em relação a isso. Por isso que é importante você trabalhar os três e ter uma carteira de clientes bem mesclada. Pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo e tenha contribuído para você ter várias ideias para aplicar no seu negócio e vendas. Se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre esse conteúdo e outros, não deixe de mandar nos meus contatos. Um grande abraço, pessoal, e bons negócios!